Nossos fracassos não definem quem somos, mas revelam a nossa mentalidade. Oiê, meu nome é Esté, tenho 19 anos e atualmente sou estudante de design de moda. E aos mais ou menos 10 anos eu decidi fazer minha primeira saia, que foi essa daqui. Enfim, 7 anos mais ou menos se passaram e eu meio que esqueci que eu gostava muito de costurar e que isso era uma coisa que eu amava de verdade. E aí, com a escola, eu acabei focando nos estudos e acabei deixando esse até então hobby de lado. Até que o ensino médio acabou e eu escolhi fazer o curso mais provável de ser feito por mim, moda. E como tudo nessa vida não são flores, a Esté, que lá atrás, aos 10 anos, conseguiu fazer uma saia, decidiu tentar fazer uma saia outra vez. Sendo que aquela saia que eu fiz aos 10 anos era com elástico. E essa saia que eu ia fazer agora era com zíper. Na verdade, eu não sabia até então que ia precisar de um zíper até eu tentar colocar ela em mim e não consegui. Então precisava de um zíper. E aí estava a questão, eu não sabia colocar zíper e essa saia deu muito errado. E aí eu fui tentar outra vez fazer outra saia e pasmem, deu errado também. Então eu desisti e larguei a ideia de fazer porque eu simplesmente tinha medo de perder pano, tinha medo de dar errado. Tudo isso simplesmente porque eu não sabia colocar zíper. A primeira saia era de elástico e as outras saias eram de zíper. E eu não sabia colocar zíper, meu Deus! Então eu passei a fazer somente roupas que não tivessem zíper. Só roupas de elástico ou roupas que não precisassem nem de elástico nem de zíper. Tudo isso porque eram roupas que estavam dentro da minha zona de conforto e que me fariam me sentir segura fazendo elas. Não tinha possibilidade, até tinha, né? Mas não era tão certo que eu iria gastar o pano, que iria dar errado, que eu iria me frustrar. Elas iam reforçar a certeza de que eu era boa naquilo por natureza, e aí eu conseguia fazer de primeira, e eu era melhor naquilo que eu tava fazendo, e nossa, você é tão nova, já sabe costurar, já faz uma roupa assim e tal, com esse acabamento, pipipi, papapá, enfim. Mas, na verdade, isso era só uma farsa. Eu estava me camuflando para fazer coisas que estavam dentro daquilo que eu era, na minha mente, capaz de fazer. Até que chegou o final de 2025. Não tão final, mas sabe quando a vida dá uma reviravolta e acontece uma coisa que você não esperava e você ficava meio bad vibes? Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei meio nessa vibe assim e não queria fazer nada, sendo que aí, sabe quando uma coisa precisa acontecer pra você dar um start na vida? Foi basicamente isso que aconteceu. E em um belo dia eu vi um lindo vestido e falei: nossa, eu queria tanto usar esse vestido no ano novo. Aí eu pensei, vou comprar o tecido, vou mandar pra costureira. Aí eu olhei assim, nossa, mas esse vestido é tão fácil de fazer, né? E às vezes, quando eu mando pra costureira, a roupa não fica do jeito que eu gosto. E eu pensei assim, é tão fácil. Não, mas eu não sei colocar zíper em saia, imagina em vestido embutido. É bem mais difícil, então eu acho que eu não deveria me arriscar nisso e deveria simplesmente mandar pra costureira mesmo, porque vai ficar mais fácil. Eu pensei assim, nossa, mas se eu fizer, o acabamento pode ficar do jeito que eu gosto. Ele é um vestido fácil, talvez eu consiga fazer. Tirando o fato do zíper, eu posso fazer o vestido todo e mandar pra alguém colocar o zíper no meu lugar. Ou seja, o zíper, ele tava sendo basicamente um monstro pra mim e eu tinha, de fato, medo dele. Eu tinha medo de colocar zíper. Aí sabe quando uma voz vem na sua mente e fala assim, medo? Você consegue sim fazer esse vestido. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir fazer esse vestido. Aí eu vou conseguir fazer esse vestido. Eu vou conseguir. Eu coloquei na minha cabeça isso. E aí foi nesse exato momento que eu já fui procurar no TikTok se tinha alguém ensinando a fazer esse modelo e tal, como eu poderia fazer o molde, e eu encontrei o molde pronto, graças a Deus, porque facilitou muito, muito trabalho. Corri pra minha mãe e falei que a gente precisava ir na rua comprar o tal do tecido pra fazer o vestido que eu ia conseguir fazer. Aí a gente foi, comprou o tecido e eu já me tremendo, né, com medo de perder o tecido. E comprei a modelagem também, cortei ela, fiz uns ajustes que eu queria diferente do original e fui no YouTube pesquisar como colocar
zíper em vestido embutido. Porque não ia me matar olhar no YouTube e parar 20 minutos para saber como é que colocava um zíper num vestido embutido. Entendeu? Poderia muito bem ter feito isso das outras vezes que eu fiz as saias e deram errado. Mas eu fui muito ignorante e deixei aquilo de lado e preferi não ter a expectativa de me frustrar mais uma vez por dar errado. Com isso, eu tive uma mudança do chamado mindset. Não era porque eu tinha perdido alguns panos que eu nunca iria conseguir fazer uma coisa. Bastava eu tentar, me esforçar e correr atrás de saber como fazer aquilo. A verdade é que muitas coisas podem mudar na nossa vida se a gente simplesmente mudar a forma que nós vemos a nós mesmos e nos vermos como pessoas que podem e são capazes de evoluir e não estão fadadas ao fracasso pelo simples fato de que não nasceram com determinadas habilidades. Que basta coragem para se tornar alguém que você provavelmente ainda não é. Um fracasso, 2 fracassos não é a definição de que nós vamos fracassar naquilo pro resto da nossa vida. Às vezes são eles que Deus usa para nos mostrar que somos muito mais capazes do que imaginamos. Na Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, não existe uma situação e um tempo certo para você começar algo que você quer, desde que esse algo seja uma coisa boa para você e que seja uma coisa boa para os outros, porque não é para sair fazendo coisa ruim por aí, né? O que precisamos é começar de alguma forma o quanto antes para que nós possamos mudar a forma que nós estamos atualmente e que não está nos agradando. Eu poderia ter simplesmente feito mais fácil, que era mandar para a costureira e continuar na minha zona de conforto. E simplesmente esperar o conhecimento de como colocar um zíper cair do céu na minha cabeça. Mas não teria como isso acontecer, então eu tive que mudar a forma que eu pensava e correr atrás de ficar boa naquilo e tentar fazer. O nosso crescimento acontece de forma gradativa e não do dia para a noite. Então saiba, se você não nasceu bom em algo, você pode vir a ser muito bom nisso. E eu lhe garanto que aprender a fazer e ficar muito bom é 1000 vezes melhor do que nascer sabendo. Bom, e depois de muito fracassar com zíper, aqui está o meu primeiro vestido com zíper invisível, embutido, e que deu certo porque eu simplesmente tive uma mudança de mentalidade. E ele só foi criado, pensado e costurado por mim, porque eu decidi que eu não ia continuar do jeito que eu estava. E criei coragem para enfrentar os meus medos. Aqui vão algumas fotos do processo desse vestido e como eu fiquei no final quando eu vi que deu tudo certo. Enfim, eu não sei no que hoje você não é bom, se é na escola, se é na academia, se é com a sua alimentação, se é com inglês, se é com história, se é na faculdade, eu não sei. Mas se alguma coisa não está dando certo, é porque algo não está sendo feito da forma correta. E talvez esse algo esteja bem aqui, te travando. E muitas das vezes a gente está simplesmente enganando a nós mesmos. E com apenas uma mudança de pensamento, você pode mudar uma vida inteira. Então eu desejo do fundo do meu coração que mudanças boas aconteçam na gente e que nós criemos cada vez mais coragem para evoluir. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, deixem um comentário também. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso, um beijo e tchau!